Olá, boa noite! É com muita alegria que eu entro na sua casa hoje com o nosso programa, com o seu programa Naturalmente. No programa de hoje nós vamos falar sobre a jornada para um filho ou filha hospedar um idoso em residencial para idosos. É necessário que esse serviço tenha qualidade, seja fiscalizado e seja aceito por você aí de casa. No programa de hoje nós vamos falar sobre regras, sobre sentimentos e muitas coisas. Então, não saia daí! Quando você está adulto e passa para a terceira idade, é uma jornada no seu dia a dia, na sua vida. Mas você, filho, precisa dos cuidados para o seu pai. O que fazer? O envelhecimento, ele tem que ser visto de forma natural. E muitas das vezes é visto como um peso, como um problema, como muita angústia. Para falar hoje no nosso programa, naturalmente, desse tema que é muito importante, sobre o envelhecimento, sobre esse desenvolvimento e sobre essa nova visão e configuração dos lares de idosos. Antigamente chamávamos de asilos. Exclua essa palavra do seu dia a dia. Hoje é um lar de idoso, residencial de idoso, que vem com regras, que vem com fiscalização e vem também com inovação. Para falar sobre esse assunto de hoje, trouxe aqui dois convidados. A Jaqueline de Paula Bittencourt, que é filha da senhora Inês, nossa hóspede na Greenhouse Sênior, e o Cláudio José Rocha Viana. O Cláudio, ele é filho da nossa querida Rutinha, lá da Greenhouse Sênior. Eles vão falar conosco sobre essa jornada de hospedar, no caso da Jaqueline e do Cláudio, as suas mães, em um residencial para idosos e como que eles chegaram até essa decisão. Sejam bem-vindos, boa noite. Boa noite. Vamos conversar com a Jaqueline. Jaqueline, qual foi esse processo para você, dessa hospedagem, dessa decisão, tudo que você achar que vai ser válido para ajudar as pessoas de casa, né, que vão estar, a partir da sua experiência, tendo uma nova visão do envelhecimento? Bom, o processo da minha mãe de Alzheimer, ele começou já há alguns anos, assim foi possível, porque tem uma questão deles também não quererem, né, ajuda, não aceitarem, ainda quando estão muito lúcidos e tentam negar, né, o que está acontecendo. E o processo da minha mãe piorou muito depois da morte do meu pai, em 2017, e ela aí, né, nessa piora, continuamos assim, em casa, com todos os cuidados e tudo. Aí ela teve uma longa internação no último mês de agosto e ela já corria, assim, risco mesmo. Ela era um risco para ela mesma. Então, chegou a hora, né, vamos institucionalizar. Temos que institucionalizar. E eu sou filha única, eu sou a única pessoa responsável por ela, eu sou a única pessoa, né, que tenho que tomar todas as decisões em relação a ela e a única pessoa responsável pelo cuidado com ela. Essa decisão de institucionalizar, ela não é uma decisão fácil, ela é uma decisão difícil, por vezes dolorosa. Você é julgado por isso, né? A família normalmente julga muito quando você resolve institucionalizar né, o seu parente próximo, o seu idoso, né, o seu familiar. O brasileiro, ele tem dificuldade de lidar com essa questão. E tem que aprender a lidar com isso, né? Que de agora para frente, por exemplo, eu tenho um filho, então o meu destino vai ser um residencial para idoso, né? E a gente tem que aprender a prestar esse serviço, que é uma prestação de serviço, depois eu vou estar falando também sobre isso, que é uma prestação de serviço e tem que vir com qualidade. Essa questão da qualidade é fundamental, escolher uma boa instituição é fundamental, né? E superar a contradição de sentimentos, né? Entender entender que aquilo ali é o melhor. E é necessário. Né? Né? É necessário. Aí é que está a questão, fundamentalmente necessário. E quando chega essa hora, essa decisão tem que ser tomada e assim, o resultado positivo vem. Né? Com certeza, nós vamos falar depois desses resultados. Sim. Cláudio, e para você, como foi institucionalizar, hospedar? Eu não gosto, eu, Edinalva, não gosto
particularmente essa palavra instituição, institucionalizar. Então, lá na Greenhouse nós usamos a nomenclatura hospedar. Como foi para você hospedar a sua mãe em um residencial para idoso? A minha história não foi muito diferente da Jaqueline, não. Realmente, chega num ponto de todo o processo da doença, que vai desencadeando todas aquelas complicações e tudo mais, que a gente não consegue mais oferecer à pessoa o que ela precisa. Não tinha mais jeito. Fica tudo muito difícil. Nós éramos 4 pessoas cuidando da minha mãe, 24 horas por dia. E uma das minhas tarefas era dormir lá quando uma das cuidadoras folgava, eu dormia com ela. Então era muito difícil. Eu percebi que a gente nós já havíamos chegado nos limites daquilo que a gente considera que nós criávamos assim como, não, e o nosso afeto, o nosso amor, e o nosso carinho, e a nossa dedicação, né? Então chega num ponto que precisa mais do que isso. Não é só isso que vai resolver. A gente não conseguia, precisava de uma fisioterapia diariamente, um acompanhamento médico, aquele cuidado, aquela atenção farmacêutica, que a gente não tinha essas condições. E entra na questão de ser habilitado, né? Pessoas habilitadas para fazer o dia a dia, né? É o profissional. Então, quando chegou nessa situação, a minha mãe já nem se reconhecia mais. Então, já não existia mais aquela convivência, aquela troca de afeição familiar. O ambiente já não era mais completamente familiar. Isso na ótica dela, né? Logicamente. A nossa ótica, por nós, a gente estaríamos juntos até, continuaríamos lá. E, no nosso caso, a gente já tinha o exemplo do Titoninho, que é o irmão da minha mãe, Totó de Sabará. Totó de Sabará, que já estava lá, já estava em uma instituição, em uma casa de repouso. E a gente sabia que no final iria acontecer isso, né? Então, vimos que aquele era o instante. E a experiência do tio Toninho, né, do Totó de Sabará, lá na casa de repouso, que a gente veio acompanhando, a gente tínhamos os feedbacks da família a respeito disso, e pronto, vamos ter que fazer isso. Aí tomaram a decisão de hospedar, né, a mãe no residencial de idoso. Antes da gente continuar as perguntas, eu gostaria que você de casa prestasse bastante atenção no que eu vou te falar. Nós estamos falando aqui de residencial de idoso. Hoje é necessário para se abrir um residencial de idoso que tem vários documentos. O primeiro documento é uma empresa aberta com a finalidade dos cuidados com o idoso. Segundo, um alvará de funcionamento. Terceiro, um alvará sanitário, que é emitido pela Vigilância Sanitária e é necessário, que vai seguir várias regras, várias normas, que às vezes as pessoas acham que é exagero, mas eu, como responsável técnica de um residencial para idoso, eu vejo que é muito necessário. Uma liberação do Corpo de Bombeiros, que a gente chama AVCB. Uma liberação do conselho de classe do profissional que vai ser responsável técnico. No caso da Greenhouse Sênior, a nossa liberação é do CRP. Você aí de casa, você vai estar vendo a imagem, né, de alguns desses documentos. E é muito importante também que o familiar ele tenha um contrato de prestação de serviço. A hospedagem de um idoso no residencial de idoso é uma prestação de serviço que vem com muito amor, com muito carinho, com dedicação, com vocação em alguns casos, mas é necessário porque você é responsável por aquele idoso que é frágil, né? Que é uma criança e por último, não menos importante, é que você conheça de outras pessoas que estão naquele espaço, de outro familiar que possa te dar informações. E que as pessoas elas têm que ter noção, o responsável técnico tem que ter noção que toda essa documentação que eu falei aqui para vocês agora é de todas as pessoas, quando for conhecer qualquer residencial,
pode solicitar esses documentos para verificar, tem data de validade, importante, tem um caderno também, um caderno da Vigilância Sanitária, que são realizadas visitas trimestralmente, e se tem alguma intercorrência, a Vigilância Sanitária escreve nesse caderno. Então, você pode solicitar, deve, e a instituição deve liberar isso para vocês. Eu fiz esse adendo para mostrar para as pessoas que as pessoas elas têm medo, né, de colocar no residencial, não sabe o que vai acontecer, o que eu muito escuto. Ah, mas eu não sei se vai ser bem cuidado. Primeiro, parte do pressuposto, se tem essa documentação toda, né, então a pessoa está apta para estar ali prestando o serviço. A partir do momento que você começou a receber essa prestação de serviço com a sua mãe, Jaqueline, como que foi para você? Eu costumo brincar, o segundo respiro da segunda semana. Assim, fez muita diferença, uma diferença muito positiva, né? A minha mãe, ela nem sorria mais, né? E hoje ela está, e assim, mesmo logo depois, com pouquíssimas semanas na Greenhouse, ela simplesmente, assim, mudou até a aparência, né? Ficou mais leve, mais tranquila emocionalmente, ficou mais feliz, passou até a sorrir. Então, assim, muito satisfeita com os cuidados que ela estava recebendo e que ela recebe lá, né? E a equipe é fundamental, né? Você tem que ter uma equipe de primeira. E nesse caso... E é um desafio todo dia, viu? Todos os dias. Treinar a equipe, colocar apta para essa nova visão, né? E a gente percebe muito isso, né? A interação da equipe toda, a sintonia, o interesse de toda a equipe por cada um, o carinho com cada um. Elas têm, assim, a percepção do que cada um necessita em cada momento. É impressionante, eu estou sempre lá, então, assim, é realmente uma coisa que a gente observa. Agora, para o Cláudio, eu tenho uma pergunta muito especial. Quando eu te convidei para estar presente aqui conosco no Naturalmente, eu achei muito chique, né? Você estava viajando para fora do Brasil e você acompanhou a Dona Rutinha. Dona Rutinha, gente, é um jeito carinhoso a gente falar da Dona Ruth. Pelas câmeras, né? O Greenhouse CN tem o aplicativo pelas câmeras. E como foi isso para você? Viajar e saber que sua mãe estava bem cuidada e acompanhar. Deu para fazer esse acompanhamento mesmo? Na realidade, é uma coisa, é um a mais, é um plus, né, que a Greenhouse oferece, que realmente faz uma diferença, né? Te traz mais tranquilidade, né, no trato da questão. Quando a minha mãe estava lá na casa dela, e eu era um responsável e participava lá constantemente, então a preocupação de estar presente, de ir lá, era, vamos dizer assim, já fazia parte da minha rotina. Hoje, essa preocupação de estar presente já não faz parte da minha rotina. A minha preocupação é da minha mãe estar bem lá. Isso. Então, eu vou lá, sempre que eu posso, eu estou lá, né? Eu não falho lá na Greenhouse, faço muita questão de ir lá, mas eu posso ver a Greenhouse, posso ver a minha mãe na a hora que eu palma da mão, quiser, celular, né? E aonde eu estiver. Então isso realmente é uma coisa que faz uma diferença. É interessante porque quando nós resolvemos que estava na hora de procurar um lugar para colocar a minha mãe, eu fui na vizinhança toda, assim, cidade antiga, todo mundo, vizinhança é diferente, né, o convívio é diferente. Conversei com as pessoas, expliquei que está chegando a hora, eu tinha que informar, tive que tomar essa decisão. E a primeira pergunta que eu ouvi foi, mas por quê? Aí você percebe que as pessoas que estão à volta ali, elas não têm muita noção das necessidades, do que se passa. Ainda tem aquelas questões antigas, né, sociais, de abandono, né? Tudo aquilo. Mas hoje eu pego essas pessoas, levo lá na Greenhouse, igual hoje eu fui, que você perguntou quando eu cheguei aqui, né? E elas ficam fascinadas com a situação, como está e com o desenvolvimento, né, como é tratada, tudo que ela recebe lá,
Tá vendo? Tá vendo? É isso que eu falava para vocês. Essa é a necessidade, né? Então, tudo isso, mais a questão de você poder acompanhar ali 24 horas por dia, te traz Muita uma tranquilidade. Quando eu trouxe, né? Porque eu sou apenas uma das sócias da Greenhouse Sênior, quando eu trouxe essa vontade, eu sou responsável técnica e idealizadora da metodologia. Mas quando eu trouxe essa necessidade de passar essa segurança para o familiar, e nós criamos o aplicativo, liberamos para as famílias 24 horas, as pessoas começaram a achar que eu era louca. Mas como assim? Mas isso é confiança, porque se eu confio, né, na minha equipe para estar cuidando ali quando eu não estou, o familiar confia em mim para deixar o seu parente, a sua mãe, pai, né, tio conosco. Então, a gente precisa também demonstrar essa confiança de via de mão dupla. E eu sempre falo com os familiares, de uma certa forma, eles estão trabalhando para mim, porque eu não vou dar conta de ficar ali vigiando, observando, avaliando, analisando, independente do nome que a gente dê, mas cada familiar olha, eu vi Dona Terezinha, que nem é o parente, por exemplo, dela, né? Eu vi tal pessoa, as pessoas comentam, né? Então, esse cuidado em rede. E duas coisas que o Cláudio trouxe na fala dele que vale a pena eu ressaltar, a questão da pessoa especializada para prestar o serviço. Né? Residencial para idoso, o idoso às vezes ele está sozinho, tem uma depressão, então ele vai estar ali com outros colegas, com seu par, com seus pares, né? Pessoas da mesma idade, da mesma época, conversando, criando ramificação sináptica, criando o sistema límbico e também as atividades terapêuticas, porque é necessário, o nosso cérebro ele precisa dessa motivação e dessa estimulação. Então, é fisioterapia 2, 3 vezes na semana, pilates, arte-terapia. Algumas situações que nem o idoso quer que aconteça, né? Quer que participe, mas ele está ali, né? E ele é motivado aí. Em algumas situações ele não vai ter vontade de participar, a gente vai respeitar, mas em outras situações a gente vai tentar, porque pode estar ali encadeado uma depressão, e ele fica muito sozinho, né? E quando a Jaqueline falou, mudou o semblante, né? Que estava com a depressão e agora hoje consegue animar. Fale para as pessoas, Jaqueline, como que você começou a observar isso? Eu queria que você falasse da sua visão e depois o Cláudio complementasse também. A minha percepção de quando ela melhorou e de quando era como era antes. Bom, ela sempre foi uma pessoa extremamente comunicativa e muito alegre e sempre fazendo muitas coisas, sempre sob controle, né, de tudo, controlava tudo. E aí, quando o processo do Alzheimer começou a chegar e começou a piorar, ela foi perdendo totalmente, né? Essa questão ela, na falta do controle, a alegria foi embora, né? Não conversava mais também, porque não tinha também, não dava conta mais de interagir, né? Nos diálogos familiares. Por mais que a gente, assim, a trazia, né? Para tudo da família e tudo, ela não conseguia interagir, porque já não acompanhava mais o diálogo, não acompanhava as conversas, não entendia, né, o que estava falando. E aí depois, com a Greenhouse e ela como hóspede lá e fazendo as atividades e acompanhando tudo, aí ela voltou, né, ela voltou a fazer coisas, ela voltou a ter alegria, ela voltou a sorrir, ela voltou a ficar satisfeita, né, voltou assim, até demonstrar desejos de coisas mínimas, né? Que a gente às vezes tem no dia a dia. Ela sempre foi muito vaidosa. Adoro um batom. Ela com 2 batons pendurados. Exatamente. Então, assim, ela sempre foi muito vaidosa. Ela já não andava mais, assim, tão, né, preocupada com isso. E agora, não. Aliás, as cuidadoras, elas fazem, né, esse cuidado com ela, né? Fazem a unha dela toda semana, passa cada dia um esmalte de uma cor diferente, do jeito que ela quer, pintam o cabelo, né? Então, fazem assim, todo esse processo do cuidado e dela ter de novo, né? Esse desejo de vaidade e voltar a ser feliz realmente. Por exemplo, hoje ela fez um desenho, né? E o desenho que ela fez foi belíssimo. E a minha mãe nunca desenhou.
Foi na arte terapia, né? Infelizmente, eu não sei se nossa produção tem o desenho, mas eu recebi o desenho, assim, eu fiquei muito feliz porque a Jaqueline sempre trazia pra gente isso, e foi na arte terapia para trabalhar a questão do cérebro mesmo, trabalhar essa questão do desenvolvimento. E uma observação sobre a senhora Inês, ela, se eu chego lá sem batom, ela fala assim, cadê o batom? Então ela é muito vaidosa, e nos primeiros dias não eram assim. Sim, aí foi foi né? melhorando, foi voltando, né? Foi de novo tendo esse sentimento, né? Vivenciando isso de novo, que é uma coisa muito importante, para ela sempre foi, né? E você, Cláudio? Com a minha mãe, infelizmente, ela assim, não teve uma melhora, assim, uma regressão do quadro, né? Assim, do jeito como ela chegou lá, a doença, né, não tem como, né? Porque Alzheimer é uma doença degenerativa, né? Não tem como. É necessário que a gente deixe bem frisado que Alzheimer é doença degenerativa. Ou seja, mas o que se pode ter certeza, o que eu tenho certeza, o que eu acompanho, o que eu observo, não tenho dúvida, é que a maneira que a maneira que ela é tratada, se não tivesse sendo tratada, se ela estivesse conosco ainda lá em casa, a gente não conseguiria dar a ela aquilo que ela está precisando naquele instante ali, daquela forma ali. Então ela tem todas essas, mas ela não consegue mais acompanhar, porque a doença já está no estágio mais avançado, né? Ela nem se reconhece mais, né, numa foto ou coisa parecida. Porém, com certeza absoluta, que tudo ali está acontecendo, toda aquela atenção e aquele tratamento está... Toda aquela motivação ali, né, tá de alguma forma girando o cérebro. Às vezes eu fico imaginando o seguinte, você falou a questão da Ruth. A senhora Ruth, ela demonstra através da memória afetiva, isso é bem claro para mim, de todos os nossos hóspedes, a senhora Ruth, ela demonstra isso. Quando eu falo, eu consigo, né, fazer essa leitura enquanto psicóloga, enquanto responsável técnico, enquanto pessoa, né? Porque a gente precisa saber esse fazer diário. E as pessoas acham o seguinte, quando tem um diagnóstico Alzheimer, automaticamente a pessoa assim, acabou tudo. E não é assim. O Alzheimer, existe fases do Alzheimer, começa com o CCL, que é o comprometimento cognitivo leve, e aos poucos as pessoas vão perdendo as AVDs, que é a atividade de vida diária. Mas, se o sujeito ele tem uma reserva cognitiva, ou se ele tem um estímulo, aí vem uma reabilitação cognitiva, uma arte-terapia, todos os dias, ele fazendo coisas diferentes, né? E as pessoas que estão ali são os responsáveis, pensando fora da caixinha, eu sempre falo isso, as pessoas têm que pensar fora da caixa. O que é pensar fora da caixa? É fazer coisa diferente, porque se a gente não fizer coisa diferente, o cérebro vai no automático. E o Alzheimer, o cérebro no automático, não vai ter nada, né? Não vai ter essa atividade sináptica, né? E aí até para o familiar, se o familiar está mais tranquilo, por exemplo, a sua mãe, ela sente você mais tranquila, automaticamente ela fica bem, né? Isso, por mais, mas não lembra, pode não lembrar, mas a memória afetiva ali, o coração... Alguma coisa ainda está ali, né? Está ali, e sabe que no coração você está ali presente. E no seu dia a dia, assim, o que você faz no seu dia a dia? Quais são as suas atividades, Cláudio? Quem é o Cláudio, né? Porque a gente está falando aqui de pessoas reais, o naturalmente é falar de forma natural de coisas reais, de pessoas reais. O que você faz no dia a dia, além de ter um amor, um carinho, um cuidado com a nossa rotina? Bom, eu sou aposentado e eu faço as atividades de aposentado. Meu marido fala que aposentado trabalha mais. Às vezes, sim, mas nem sempre é. Então, primeira coisa que deixa eu ver, não existe uma rotina, né? Faz o auxílio do serviço da casa. Agora, quem coloca o lixo para fora sou eu. Quem ajuda, vira né? O síndico do prédio é o aposentado. Então, tem todas essas pequenas tarefas, né? Eu quis fazer essa pergunta, vou deixar a Jaqueline responder, porque o que acontece? Quando a gente traz pessoas para falar dessa situação, dá a impressão para a pessoa aí de casa que são pessoas que estão ali para falar o que eu quero que fale, né? Porque eu sou responsável técnico do Greenhouse, e não é. Nosso objetivo, meu legado de vida é desmistificar o envelhecimento, é que o envelhecimento seja encarado
cuidado de forma natural, com os seus cuidados, com as suas peculiaridades, com a sua complexidade, né? Mas que a gente possa fazer diferente. E você, Jaqueline? Quem é Jaqueline? O que a Jaqueline faz? Bom, eu sou a filha, né, da Inês. Eu tenho marido, tenho filho, eu cuido de casa, cuido de filho. Eu sou professora, mas estou aposentada. E faço atividades diárias, né, de uma dona de casa, né, de todos os cuidados das pessoas que estão em torno de mim. Foi fazer terapia ocupacional na UFMG por causa da mãe. Foi isso que eu ia falar. E depois de 30 anos, né, e agora aposentada como professora, eu voltei a estudar e escolhi o curso de terapia ocupacional. E o objetivo é servir. Eu não tenho, assim, nenhuma intenção de ser uma profissional que está buscando mercado de trabalho ou dinheiro, nada disso. A intenção é fazer o curso de terapia ocupacional para servir mesmo. E, claro, a primeira pessoa é a minha mãe, né? Eu espero que ela possa se beneficiar, né? Com essa visão, né, de profissional do e que já terapeuta mudou ocupacional. muito a minha visão, né? Já mudou bastante. Né? Ainda estou no começo do curso, mas a minha visão já mudou. Você realmente enxerga de um outro jeito, né? Então, assim, e agora com a minha mãe hospedada, fica muito mais tranquilo mesmo, porque antes não tinha jeito. O que o Cláudio falou, né? Você, por mais que você faça, ainda não é suficiente. Por mais que você faça, você não dá conta, né? Então, assim, Você acha que não está sempre... Você sempre... Será que eu tinha que fazer algo a E mais? outra coisa também... O que está faltando? E outra coisa, gente, você aí de casa tem que saber o seguinte, o Alzheimer é uma doença degenerativa. E como toda doença degenerativa, ela vai ter a sua... vai ser o curso normal, né, de degenerar os cérebros, as funções, as suas fases. E as pessoas, elas têm que saber que é necessário, é o melhor para o idoso, é o melhor para a terceira idade, espaços que tenham, sejam primeiro legalizados dentro daquela lista toda que eu falei com vocês aí de casa. Você aí de casa, eu vou liberar depois no nosso YouTube, Naturalmente com Edinalva Borges, tá? Vou liberar para vocês todo o que é necessário para se ter um residencial de idoso aberto e funcionando e dentro da regra, dentro da lei, fiscalizado pela Vigilância Sanitária, fiscalizado pelo Ministério Público, pelo Conselho do Idoso, pelo prefeito, por todo mundo. Eu acho necessário também, isso é muito importante. Nós já tivemos casos, né, de residenciais fechados e tudo mais, que não cumprem a regra. Mas o mais importante, que eu sempre falo, é encarar o envelhecimento com desenvolvimento. Quando eu falo envelhecimento com desenvolvimento, é desenvolvimento sim. O nosso cérebro, existe a plasticidade neural e ele é capaz de desenvolver. Quero agradecer a presença da Jaqueline, do Cláudio, tá? Foi muito importante falar sobre essa jornada de se hospedar um idoso no residencial para idoso. O Naturalmente existe para isso, para falar de coisas sérias, de coisas angustiantes. Espero que tenha gostado do nosso programa. E você aí de casa, assista ao reprise na próxima quinta-feira, 19h30. Fale com seu vizinho, fale com seu amigo. Nos siga no canal Naturalmente com Edinalva Borges. Na próxima terça-feira estarei aqui novamente com vocês. Foi um prazer. Até lá e uma boa semana.